You should be intelligent in improving yourself. Você precisa ser inteligente na hora de se desenvolver. É muito melhor estar pronto para encarar aquelas ideias grandes e importantes que aparecem o tempo todo do que gastar energia com ideias pequenas que talvez você nunca nem veja de novo. Por isso, eu sempre busco entender os grandes conceitos de todas as áreas. Já perdi tempo demais focando em coisinhas menores e deixei passar ideias realmente grandes. Essas grandes ideias, que vêm de diferentes campos do conhecimento, são valiosas demais para serem ignoradas. Muitas vezes, o problema que está bem na sua frente pode ser resolvido se você olhar além da sua área. Às vezes, a ideia certa está logo ali, do outro lado da cerca. Mas se você foi ensinado a nunca sair dali, você simplesmente não vai enxergar. Eu já vivi isso tantas vezes que chega a ser meio constrangedor. Isso faz as pessoas acharem que eu sou arrogante. Porque às vezes eu entro na área de alguém e encontro uma ideia que ela mesma não viu. Quando eu era mais jovem, isso me trouxe muitos problemas. Tinha gente que simplesmente me odiava. Talvez eu realmente tenha passado dos limites. E talvez hoje eu nem consiga mais ser tão ousado quanto fui. Mas vou te dizer, é muito divertido quando você encontra a ideia certa, mesmo que ela esteja fora da sua área. Se você tem essa capacidade, aprende a usar, nem que seja só para se proteger. Eu nunca respeitei muito esses limites entre profissões. Meu médico, por exemplo, vive colocando lá PSA, antígeno prostático específico. E eu risco. Aí ele olha e pergunta: o que você está fazendo? Por que você está riscando isso? E eu respondo: porque eu não quero te dar a chance de fazer alguma besteira. Se eu tiver um câncer agressivo e incurável, prefiro saber só daqui a 3 meses. Não agora. E se for um que cresce devagar? Não quero dar motivo para um médico fazer uma bobagem e intervir sem necessidade. Então eu risco. A maioria das pessoas não mexe na receita do próprio médico, mas eu acho que sei mais. Não sobre tratamentos complicados, mas eu sei que fazer esse teste de PSA, para mim não faz sentido, então eu risco. Sempre faço essas coisas. E olha, quando você chegar na minha idade, eu até recomendo fazer o mesmo. Só não vá arriscar esse teste de PSA, embora, sinceramente, eu mesmo não consiga evitar. Só porque você não tem uma religião específica, e eu não tenho, isso não quer dizer que você não possa ter espiritualidade. Quando eu era criança, meu avô me mandou para a escola bíblica. Lá me disseram que tinha uma cobra falante no Jardim do Éden. Eu era bem pequeno, mas já naquela época eu não acreditei. E até hoje isso não mudou. Mas isso não significa que eu não tenha uma vida espiritual. Eu só não preciso de uma cobra falante para saber o que é certo e errado. Para mim, uma coisa que veio da minha família é que a racionalidade é um dever moral, se você tem bom senso para entender as coisas. Agir de forma irracional, quando você tem cabeça para pensar direito, é quase como falhar com quem você é. E sim, esse é um tipo de responsabilidade que todos nós deveríamos carregar, mesmo que a gente seja meio burro. Porque ser menos burro já é um bom começo. Então, eu realmente acredito que racionalidade é um dever moral. E que todos nós temos a obrigação de melhorar. Seria uma loucura não ter um sistema que ajude quem mais precisa. Ainda mais quando a gente já tem uma vida confortável como a nossa. Agora, esse sistema não precisa ser tão bagunçado como o que a gente tem hoje. Mas sim, a gente precisa de um sistema que funcione de verdade. Porque no fim das contas, isso também é uma questão moral. E eu sou totalmente a favor da moralidade. Só dispenso as cobras falantes.
Mas se tem uma lição que eu posso te passar, é que poucas ideias já são o suficiente. Não se frustre por não encontrar várias. Quando você achar aquelas poucas que realmente valem a pena, vá com tudo. Esse é o meu sistema. Eu aprendi isso, indiretamente, com um homem que eu nunca cheguei a conhecer, o avô da minha mãe. Ele foi um daqueles pioneiros de verdade. Foi para Iowa, lutou nas guerras, passou por tempos difíceis, mas no fim das contas se tornou o homem mais rico da cidade. Dono do banco, respeitado por todo mundo. Já mais velho, quando minha mãe o conheceu, ele vivia numa casa enorme, bem no centro da cidade, cercada por grades de ferro, com um gramado gigante e uns celeiros enormes. E o que ele sempre dizia era o seguinte: na vida, as oportunidades são poucas. Tudo aconteceu porque ele foi para Iowa na época em que a terra ainda era barata. Ele não teve 1000 chances, não. Foram só algumas, mas foram as certas. Ele comprava fazendas sempre que vinha uma crise e arrendava para alemães trabalhadores. Segundo ele, não tinha como perder dinheiro arrendando uma fazenda para um alemão em Iowa. Mas o segredo é que ele só fez algumas coisas. Só o necessário e fez bem feito. Essas pessoas que trabalham com algoritmos, por exemplo, até conseguem resultados com várias ideias, mas contam com um computador vasculhando o mundo inteiro por elas. Sinceramente, eu não acho que essa seja uma forma muito honrada de ganhar a vida. Se fosse comigo, eu preferiria fazer dinheiro de outro jeito, em vez de passar o dia tentando driblar o sistema de negociações com um algoritmo que rouba uma lasquinha de cada transação. Sempre digo que essas pessoas têm a mesma utilidade social que um monte de ratos num celeiro. Não é lá um grande legado. E olha, se você está ganhando dinheiro assim, acho bom ser bem generoso com o que ganhou, porque tem bastante coisa para compensar. Então, não é o tipo de ambição que eu acho que a gente devia incentivar. E para quem, como a maioria aqui nesta sala, não está ganhando a vida só sugando o sistema com algoritmos, a gente sabe que as coisas ficaram mais difíceis. That's my lesson.